Deus é Bom número 8. Os 3 primeiros contos desse livro estão disponíveis no site da Companhia das Letras, que foi a editora que publicou esse livro. Vocês podem baixar lá, ter acesso tranquilamente. E a gente vai ler esse, que é o primeiro conto desse interessantíssimo livro. Ele é interessante por alguns aspectos. Ele é um livro que foi escrito em 2014 e é um livro que, óbvio, né, pela sua temática nacionalista, o Brasil é bom, vai se debruçar nos contos, nos textos, muito sobre questões relacionadas ao Brasil, principalmente no âmbito político, social, cultural, entre outros elementos que compõem a nossa sociedade, na verdade. E ele vai trazer justamente, de alguma forma, essa abordagem. E é uma abordagem particular do André Santana muito interessante, por alguns motivos. Os contos, os textos desse livro, O Brasil é Bom, tem um caráter muito indefinido quanto à sua estrutura. É até meio estranho dizer que eles são contos. Em alguns momentos a gente pode até pensar que eles são outra coisa que não contos, porque é um texto que traz, na verdade, um amontoado de vozes sobre questões relacionadas ao Brasil. Obviamente, é um livro que vai ter essa temática de analisar, discutir, quase também como uma crônica, questões relacionadas à nossa sociedade. E ele traz muitas vozes e muitos discursos. E é interessante a gente pensar nesse sentido esses contos que a gente vai ler. O quanto esses contos são estruturados linguisticamente, verbalmente, discursivamente, na profusão, né? Ele é fundamentado na profusão de vozes, na mudança às vezes muito brusca de discurso, na superposição de vozes, né? Na alternação de falas. E essas falas muitas vezes são pontuadas. Como assim falas pontuadas? Elas pertencem ou pertenceram a personagens reais da nossa cultura, da nossa política, ou elas pertenceram a grupos reais, né, da nossa sociedade, ou elas pertenceram a determinado momento, ou elas pertencem a determinada ideologia, e por aí vai. Mas a gente consegue identificar a origem dessas vozes que aparecem ali. Desde do micro até o macro, ou seja, desde uma personalidade que pode ter falado algo, até conjuntos ideológicos ou conjuntos de atividade humana, como por exemplo a mídia, né? Discursos tipicamente veiculados na publicidade são muito comuns nesses textos do André Santana, e eu quero que vocês leiam esses textos pensando nisso. Até porque eu estou fazendo aqui a leitura desse texto principalmente por um motivo. Eu vejo nesses textos uma clara herança do início do movimento modernista. Ele é um livro em que sentido? Né? No sentido de você ter experimentações técnicas, de você ter uma busca da quebra de ruptura dos padrões, né? Com ruptura dos padrões estabelecidos, por exemplo, para um conto ou para uma narrativa tradicional, para o uso de uma linguagem tipicamente brasileira, em alguns momentos, e para profusão, para o múltiplo, e para abordagem de temáticas muito variadas. E também pela temática nacionalista, obviamente, né? Um livro que retoma essa tradição da literatura brasileira de se preocupar com o país. Então, vamos ao conto. Deus é Bom número 8. Leia esse conto com o objetivo, claro, de entender os seus possíveis sentidos e, de uma maneira particular, eu gostaria que as pessoas lessem tentando identificar a origem das vozes que a gente vai perceber aqui. Ela está dentro de um discurso, é uma voz típica do discurso jornalístico, ou uma voz de um jornalista especificamente. Talvez seja, como eu falei, micro e macro. Vamos ler. Jesus nasceu num barraco bem pobrinho, num lugar bem pobrinho, cercado por vaquinhas, estrelinhas, uma lua sensacional. Jesus nasceu nesse clima e a Glória Pires falou: esse menino vai se chamar Jesus, Jesus Cristinho. E Jesus Cristinho foi crescendo um cara especial, tendo umas experiências místicas, sentindo um grande amor universal. Jesus Cristinho via as injustiças em volta dele, os fortes sempre pisando nos fracos, e isso fez nascer no sagrado coração de Jesus Cristinho a compaixão pelos oprimidos, pelos desvalidos, pelos desdentados, pelos explorados, pelos sem terra. Aí Jesus cresceu
vindo lá de baixo com muita luta, um carisma impressionante, e se tornou o líder dos pobres, dos humilhados, das prostitutas, dos que mais precisam, das criancinhas, dos leprosos. Só que Jesus era muito radical e vivia não querendo que os ricos entrassem no reino dos céus. Tinha esse negócio de implicar com os vendilhões do templo, logo com os caras que movimentavam a parada toda, o dinheiro, a política toda. O negócio de Jesus não era mesmo o capital. Era amor, dividir o pão, libertar a alma, etc. Radical demais. Os vendilhões do templo, que tinham lá suas boas relações com o mercado internacional de dinheiro, que é a coisa mais importante que existe, estavam ficando incomodados com a popularidade de Jesus, com os leprosos lá se achando gente, e mandaram Judas dedurar o divino líder revolucionário em troca de um por fora. Só que o Judas era inteligente, entendia de marketing político e sacou que se ele, Judas, fizesse um bem bolado com Jesus, poderia obter grandes benefícios e até participar mais efetivamente do mercado internacional de dinheiro, que é a coisa mais importante que existe. Então, em vez de dedurar Jesus, Judas foi lá e disse para Jesus que, pô, Jesus, em vez de eu acabar com a tua vida, tu vai ser crucificado, vai doer e o mundo vai continuar injusto, a gente faz uns acordos, aceita um pecadinho ou outra da rapaziada, mantém a parada fluindo para os bancos, transforma esses paraíba tudo aí que anda atrás de tu em consumidor, resolve as paradas toda com o mercado internacional de dinheiro, que é a coisa mais importante que existe, e depois até melhora a vida dos que mais precisam. Na política não dá para fazer alianças estratégicas. Na política não dá para não fazer alianças estratégicas, arte do possível, etc. Jesus topou e Judas foi lá no templo. Foi lá no centrão também e disse para todo mundo ficar tranquilo que Jesus não ia desprivatizar nada, que os bancos, na boa, paz e amor. Então, os vendilhões também viram que Jesus não era esse sapo todo e deixaram Jesus entrar em Jerusalém nos braços dos que mais precisam. E os que mais precisam viraram classe baixa-alta cheia de autoestima. E o camelo passou pelo buraco da agulha e nunca na história deste Império Romano os bancos lucraram tanto e tanto pão foi multiplicado. Unidos, os muito pobres e os muito ricos, PCdoB e Arena, vendilhões e leprosos, marxistas e ruralistas subiram aos céus, arcanjos tocando trombetas. Jesus era o cara, mas Judas lá, armando as paradas, mantendo os vendilhões calmos, garantindo aos vendilhões que, o Jesus Cristo é nosso, e que a classe baixa-alta está sob controle comprando iogurte e batata chips. E se Jesus, por acaso, vier a ter alguma crise de compaixão ou de esquerdismo, se Jesus vier de novo com esse papo de amor ao próximo, a própria classe baixa-alta vai botar Jesus na cruz. A classe baixa-alta adora crucificar os outros. Bem, galera, tá aí esse conto, uma escrita bem interessante. Quem quiser pode parar e lê-lo com um pouco mais de cuidado no seu arquivo em PDF ou até aqui pela tela mesmo, acompanhar de novo minha leitura. E eu queria tentar para alguns pontos sobre aquilo que eu falei para vocês em relação à profusão de vozes e como isso se estrutura. E principalmente, né, galera, vocês perceberam, tem uma linha mestra de todo esse conto, de todo esse texto, que é a ironia. Tudo que entra aqui entra de uma maneira meio irônica, então não levem tudo tão a sério. Bem, a gente começa aqui com uma marcação, de alguma maneira, num discurso religioso, trazendo um personagem, uma voz do discurso religioso, né, e tudo mais. E depois vem para um discurso meio que de uma galera meio curtidora da natureza, meio hippie, né? Passa por essa voz, traz um pouco dessa voz e traz a voz da Glória Pires, que eu particularmente não identifico aqui, mas eu tenho a impressão de que ela fala no diminutivo às vezes. Né? A gente também precisa ter conhecimento das referências e da história, senão a gente não percebe o que está sendo produzido aqui. Uma outra voz que aparece constantemente nesse conto é essa que diz que o dinheiro é a coisa mais importante que existe, né? É alguma voz talvez do nosso sistema social, socioeconômico atual, pode ser, mas é uma voz recorrente. Bem, galera, vamos fazer uma pequena análise aí, um exercício para a gente perceber aquilo que eu tinha dito. A presença de vozes pontuais, ou pertencentes a campos discursivos, ou pertencentes a teorias, né, a ideologias, ou então a pessoas, como isso está presente aqui nesse conto. Primeira coisa, vocês devem ter percebido que
que esse é um conto que se estrutura fundamentalmente, né, sobre a mistura e a confluência do discurso político e religioso. Na verdade, ele é um conto que faz uma análise política, como vai ser, né? Você está pensando sobre um país, um estado e tudo mais, mas já no título se anuncia essa confluência. Deus é bom. A gente, número 8. Você sabe que vai haver aqui a presença, né, de um discurso religioso, ou vai haver essa confluência. E é o que acontece já desde as primeiras palavras quando ele fala Jesus. Né? Jesus nasceu num barraco bem pobrinho, trazendo presença, né, da história bíblica e tudo mais. E você vai vendo que aos poucos isso aqui claramente vai se misturando com um personagem político que, se você tiver captado aí, tiver um conhecimento de história recente, você vai perceber que é o Lula, né? Tem uma coisa, galera, esse conto aqui você só alcança o sentido amplo dele, ou você só pode fruí-lo, né? Fruir plenamente esse conto se você tiver as referências, conhecimento das referências que ele acaba fazendo, se você conseguir fazer a percepção das vozes. E esse é um exercício que eu quero que vocês façam, ou usando a memória, ou usando pesquisa, para vocês perceberem as vozes aqui presentes, né? Que é uma coisa muito importante, a multiplicidade de vozes aqui presentes, que é uma coisa muito importante, que inclusive tem um ponto de contato com a primeira fase do modernismo, ok? Você vê que isso de fato, né, vai sendo uma metáfora ou uma alegoria da história política do Brasil recente. Esse livro foi publicado em 2014, praticamente chegando ao fim da era petista aí. E, claro, nem tudo foi escrito em 2014, ele deve ter escrito alguns contos bem antes. Mas ele reflete um pouco dessa história, fazendo aí uma abordagem, ou usando uma lente para enxergar esse período, né, desse governo que foi o governo do Lula e a história recente do Brasil, uma visão histórica, né? De uma maneira irônica e de uma maneira humorística e tudo mais. Mas parte-se justamente disso, né? Da mistura, da confluência desses dois discursos. E você vai percebendo diversos tipos de vozes, né? E de pontos de contato com alguns discursos quando você vê isso aqui, né? Você está aqui no Sagrado Coração de Jesus Cristinho, que é né, até como é que eu posso dizer assim, não sei se é um rito, mas é um elemento sagrado para a religiosidade católica principalmente, a compaixão pelos oprimidos. Aí você já começa a ter um pouco uma confluência para um discurso mais político, pelos desvalidos, pelos desdentados, explorados, sem terra. O sem terra demarca muito, também traz aqui a voz de um discurso político de determinado campo ideológico brasileiro, mas traz essa voz e vai misturando com outras coisas. Você tem a voz da Glória Pires aqui, que eu não entendo a referência, por exemplo. É a única coisa nesse conto que eu não entendo. Aí a Glória Pires falou, esse menino vai se chamar Jesus Cristinho. Ela tem mania de falar no diminutivo, talvez seja isso, né? Bem, e assim a história vem crescendo. E você vai perceber também que tem uma voz muito interessante nela, porque há uma voz que fala aqui. E essa voz, ela traz em si a fala popular tipicamente urbana, talvez até melhor dizendo, do Rio de Janeiro, né? É uma voz que traz esse discurso, uma voz que traz essa voz. A voz que fala aqui tem em si a própria marca do discurso global, urbano popular, né? E melhor ainda do Rio de Janeiro. Por que eu digo do Rio de Janeiro? O que me dá essa percepção? Quando esse texto diz aqui, ó, transforma esses Paraíba tudo aí que anda atrás de tu em consumidor. Vocês sabem que, né, chamar nordestino de Paraíba é uma coisa típica do Rio de Janeiro. E claro, pejorativa, muitas vezes bem ofensiva, com intenção ofensiva, né, muitas vezes. E é uma coisa que acontece também lá em São Paulo, mas eles não chamam os nordestinos de Paraíba, eles chamam de baiano, né? E aqui no Rio de Janeiro, isso é uma coisa bem marca do Rio de Janeiro, chamar pejorativamente nordestinos de Paraíba. E vem trazendo isso. E é uma coisa também muito interessante, galera, que há a presença constante nesse texto, né, constante, de uma voz, talvez de uma ideologia, de alguma forma de pensamento neoliberal, ou muito capitalista, que é essa voz que se repete.
dinheiro, a coisa mais importante que existe. Isso fica sendo repetido, claro que ironicamente, o tempo todo, entendeu? Como eu falei para vocês, essa coisa de vocês entenderem as marcações, conseguir identificar as vozes. Quando você fala aqui, ó, nunca na história deste Império Romano os bancos lucraram tanto, cara, quem tiver um pouco de noção, né, de como a história recente do Brasil era uma forma de falar muito famosa do Lula, dizer nunca na história deste país, nananana, nunca na história deste país, isso, aquilo. Ele falava muito, ele usava muito essa estrutura para demarcar, querer demarcar uma ideia de grandeza daquele período e tudo mais. E aqui ele bota isso, né? Nunca na história deste Império Romano. É uma estrutura frasal muito conhecida, né? Na boca do Lula. As pessoas brincavam muito com isso, faziam alguns tipos de paródia, aqui ele faz uma boa paródia, né? Ao dizer nunca na história deste Império Romano os bancos lucraram tanto. É claro que ele não está aqui exatamente, enfim, elogiando, ele está sendo irônico. Olha só, do nada, o narrador aqui está narrando, o Judas lá armando as paradas, trazendo o discurso popular, a voz da fala popular, metendo os vendilhões, calmos, garantindo aos vendilhões que... Aí do nada vem uma voz de quem? Uma voz típica de torcidas, né? Uma voz que surge no discurso de torcidas de encantos esportivos, principalmente do futebol e tudo mais, né? Enfim, galera, e a gente consegue ver outros elementos aqui, né? Outras vozes, como por exemplo esse pequeno trechinho aqui. Na política não dá para não fazer alianças estratégicas, a arte do possível. Uma voz típica de uma malandragem ou do jeitinho brasileiro e que vem aqui, né, um pouco dessa mentalidade. Então ele sai de uma voz economicista, até nesse trecho aqui, esses paraíba tudo aí que anda atrás de tu em consumidor, o mercado internacional de dinheiro, né? O mercado internacional é um discurso que você vai ouvir na boca de economista. A noção você tem, a gente tem, mas é um termo, uma expressão muito típica do discurso da economia, assim como transformar tudo em consumidor, e por aí vai. Com essa brincadeira múltipla, muitas vezes sobrepondo vozes, às vezes, né, você consegue ter no mesmo trechinho o discurso religioso junto com o político, assim, imbricado, misturado, quase que inseparável. E é interessante como assim ele vai fazendo justamente a construção desse texto e essa brincadeira de fazer uma pequena, como é que eu posso dizer, perspectiva da história daquela política ali dos inícios dos anos 2000 até 2015, mais ou menos 2014. Olha só, tem umas vozes aqui também meio doidas. Experiências místicas, sentindo um grande amor universal. É uma voz de um discurso religioso, mas mais místico. Não é uma voz típica do cristianismo. É uma lua sensacional. Ele vai fazendo essa mistura toda, né? Esse caldeirão de discursos, esse caldeirão de vozes. Que é muito interessante. Essas vozes estão aí para serem ironizadas e assim mostrar uma perspectiva do narrador ou do autor por trás de tudo isso, e ao mesmo tempo são vozes muito reais, quase que não deturpadas na maioria das vezes, e que essas vozes, ao surgirem no texto, elas não precisam ser criticadas ou comentadas, elas dizem por si mesmas. Ao falarem, elas falam algo. Ao falarem, essas vozes que estão aqui, elas revelam algo de si mesmas, né? Como se fosse inevitável, e o leitor faz as suas considerações. É isso que vai acontecer em outros contos. Às vezes basta você colocar aquela voz, deslocá-la do seu contexto original e botar aqui, né, mais inteira, e você percebe às vezes o quanto ela é bizarra, o quanto ela é cruel, o quanto ela é tosca, né? Deixa ela falar, deixa essa voz falar. Ela se mostra e talvez ela exponha a sua própria vergonha. Isso vai acontecer em outros contos até de modo melhor. E em outros